Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país. Uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, podcast da Apex Brasil. Eu sou Mário Saad, analista de comunicação da Apex Brasil, e hoje vamos conversar sobre o Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento, que está sendo negociado no âmbito da Organização Mundial do Comércio e seus possíveis benefícios para a economia do Brasil. Vamos discutir também a importância desse acordo para o setor privado, que tem contribuído por meio de um grupo de apoio para o aprimoramento da proposta brasileira. No papo de hoje, damos as boas-vindas ao Roberto Escoto, gerente de investimentos da Apex Brasil, ao Samo Gonçalves, diplomata brasileiro que, até novembro de 2020, era responsável pelas negociações de facilitação de investimentos para o desenvolvimento junto ao AMC, e ao Frederico Marchiori, gerente de relações institucionais da Oxiteno, multinacional do setor químico baseada no Brasil. Para começar, vou pedir que o Roberto nos apresente um panorama geral dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Roberto, seja bem-vindo de volta ao ApexCast. Como tem sido o influxo de IEDs no país e o que mudou em 2020 com a pandemia da Covid-19? Muito obrigado, Mário. É uma satisfação muito grande estar compartilhando aqui desse ApexCast com os colegas Samo e Frederico. O investimento estrangeiro direto é aquele investimento de longo prazo feito por uma empresa estrangeira no Brasil e que detém pelo menos 10% do capital votante dessa empresa. E existem vários benefícios de uma empresa receber esses investimentos estrangeiros diretos. Trata-se de uma fonte de financiamento externo, normalmente existe transferência de tecnologia, qualificação de mão de obra local, acesso a modelos de negócios e a modelos de gestão que são inovadores e que são trazidos de outros países. Naturalmente, a geração de empregos ela é muito importante, e não só em quantidade, mas em qualidade desses empregos. A criação de cadeias de fornecedores ao redor dessas empresas multinacionais que se instalam no Brasil. O acesso a redes de marketing internacionais, que são importantes. Isso contribui para o aumento da competitividade das empresas brasileiras e para o aumento do volume e do valor agregado das exportações brasileiras. Um relatório do Banco Central mostra que, em 2018, cerca de 60% das exportações brasileiras foram realizadas por empresas que receberam investimentos estrangeiros diretos. Então, daí a gente já vê a importância. Em termos de panorama, o Brasil, no ano passado, foi o 6º maior destino de investimentos estrangeiros diretos, recebeu 72 bilhões de dólares, isso representa 48% dos investimentos feitos na América Latina, 4,7% do fluxo total de investimentos e 4,3% do nosso PIB. Na média da última década, o Brasil tem sido o 4º maior destino de investimentos estrangeiros. Então, isso mostra que o Brasil realmente tem sido um destino importante desses fluxos. Em termos de impacto dessa pandemia sobre os investimentos no Brasil, já havia sido feita uma previsão, tanto da UNCTAD, como de outras organizações e até mesmo o nosso Banco Central, de que haveria uma redução global de cerca de 40% desse fluxo neste ano de 2020. Isso é o que deve se configurar. No entanto, é importante ressaltar que, numa crise como a de 2008, o Brasil teve uma resiliência muito grande. Em 2008, o fluxo para o Brasil foi de 45 bilhões de dólares. Em 2009, caiu para 26 bilhões. No entanto, em 2010, já cresceu para 78 bilhões de dólares. Então, tudo indica que a nossa economia vai ter uma retomada, já há indícios muito fortes disso, e nós devemos, em 2022, segundo previsões do Banco Central, recuperar esses valores de 2019 na casa dos 70 bilhões de dólares. Então, essa crise ela vai afetar todos os países do mundo, no entanto, a nossa economia continuará competitiva
e atrativa para investidores estrangeiros. Muito obrigado, Roberto. Agora eu vou passar a palavra para o Samo para ouvirmos sobre o acordo em si e por que ele é importante. Samo, seja muito bem-vindo ao Apex Cash. Você pode nos explicar o que é o Acordo de Facilitação de Investimentos para o Desenvolvimento e quais são os objetivos das negociações? Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Bom dia, General. Bom dia, Frederico. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a Apex pelo convite e poder aqui ter a oportunidade de explicar um pouquinho do que são essas negociações referentes ao Acordo de Facilitação de Investimentos. Antes de falar rapidamente do qual o objetivo dessas negociações e do acordo em si, eu só queria fazer abrir um breve parênteses para explicar a diferença entre acordos plurilaterais e multilaterais no âmbito da OMC. Embora a Organização Mundial do Comércio seja uma organização multilateral, lá você tem negociações que são multilaterais, ou seja, incluem todos os membros, e tem as plurilaterais, que são aquelas negociações em que participam quem deseja, quem quer. Essas negociações referentes ao Acordo de Facilitação de Investimentos são plurilaterais, ou seja, participam quem quer, os membros que querem participar. Então, esse é o primeiro ponto para que o ouvinte, para que fique claro para o ouvinte. Então, vamos lá. Qual o objetivo do acordo? O objetivo é simplificar o ambiente de investimentos para todos os países que estão participando dessa negociação. A ideia é que todos adotem um conjunto de regras, procedimentos e disciplinas que, no final, vai tornar o ambiente de investimentos mais transparente, mais eficiente e mais previsível para os investidores internacionais. E aí eu dou um exemplo. Imagina você, um investidor internacional da China, vem investir no Brasil, o investidor do Brasil vai investir na Gâmbia ou vai investir no Chile. Todos vão encontrar as mesmas regras e procedimentos em relação à facilitação de investimentos. Então, o que é muito positivo. Rapidamente, se eu puder, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do acordo, né? Então, hoje, o que está na mesa? Tem um texto base de negociação, e esse texto ele tem o preâmbulo, mais 7 seções. Eu não vou entrar detalhadamente em cada uma delas, porque isso exigiria todo um podcast novo, mas, em linhas gerais, essa estrutura trata regras de transparência, procedimentos para simplificar a vida do investidor, né? Princípios de conduta empresarial responsável, ou seja, só para o ouvinte ter uma ideia do que está sendo negociado. O objetivo final, como eu mencionei, é facilitar a vida dos investidores internacionais. Onde isso começou e onde estamos? Brevemente. A gente começou, essas negociações foram lançadas na Conferência Ministerial de Buenos Aires, em dezembro de 2017. Então, já tem mais ou menos aí 3 anos, né? Elas foram iniciadas como discussões estruturadas sobre facilitação de investimentos para o desenvolvimento. A partir de janeiro desse ano, janeiro de 2020, os membros, né, como as discussões amadureceram, os membros decidiram iniciar a fase negociadora. Então, a fase de negociação desse acordo iniciou esse ano, em 2020. Um ponto que eu acho que é interessante compartilhar com os ouvintes também é o seguinte: o número de membros aumentou substancialmente. Quando essas discussões foram lançadas, lá em dezembro de 2017, eram apenas 70 países membros participando. Hoje são 106. Né? Para você ter uma ideia, a OMC tem 164 membros. Hoje já são 106. Os últimos que entraram foram a Indonésia, né, uma grande economia, e Taiwan. E para terminar, então, eu diria o seguinte, que eu acho que essa informação é relevante. Só do G20, das 20 maiores economias do mundo, somente Estados Unidos, Índia e África do Sul ainda não integram as negociações. Todas as demais importantes economias do mundo já participam dessas negociações. Isso mostra como elas são relevantes para o país. Entendi, Samo. E qual é a perspectiva de conclusão dessas negociações? Qual é a posição do Brasil? Então, vamos lá. Do ponto de vista substantivo, né, da negociação em si, eu digo isso por quê? Porque existem fatores extra-negociação.
né? A gente sabe que a OMC está para escolher um novo DG, né? Você teve a eleição nos Estados Unidos agora, tem a rivalidade sino-americana, que impacta em alguma medida as negociações na OMC e em todos os outros foros, mas falando substantivamente da negociação em si, existe uma possibilidade, eu diria, razoável de se lograr algum acordo ou os contornos finais de um acordo até a próxima conferência ministerial que está prevista para ou meados de 2021 ou final de 2021. Isso ainda não está claro. Então, do ponto de vista substantivo, há sim uma chance de que elas venham a ser concluídas, isso no melhor cenário, né, que elas venham a ser concluídas no próximo ano. As divergências, Mário, entre os membros, elas não são irreconciliáveis, né? O desafio é a gente tentar conseguir um acordo final, um compromisso de facilitação de investimentos com razoável grau de ambição. E aqui é importante destacar que o Brasil tem sido um dos países, um dos participantes mais ambiciosos, né? O Brasil apresentou uma proposta em julho deste ano, a gente já havia apresentado uma proposta no início de 2018, que foi bastante diluída ao longo das discussões e achamos interessante apresentar uma nova proposta aí já no contexto negociador. E a proposta brasileira, ela é seguramente uma das mais ambiciosas e abrangentes apresentadas até agora. Eu não vou entrar em detalhe em cada um dos pontos da proposta, mas eu citaria 2 elementos da nossa proposta que creio que são muito relevantes. Um é o portal único, né, que basicamente, se aprovado, teria 2 funções. Ele disponibilizaria, concentraria num único portal as informações relevantes para os investidores e funcionaria, essa seria uma outra função, como um guichê único para receber documentos e formulários enviados pelos investidores internacionais, né? Só para o ouvinte ter uma ideia, hoje existem no Brasil, só em nível federal, 38 órgãos intervenientes na área de investimentos. Imagina, o investidor tem que passar em cada um deles, preencher formulário. Imagina se nós conseguimos, se a proposta brasileira do Portal Único for aprovada, concentrar isso num único local com um guichê único, né? Imagina a redução de custo, de tempo para o investidor. Uma outra proposta do Brasil é a criação da figura do facilitador de investimentos, que anda muito próximo dessa do Portal Único, que é você ter uma figura que vai ajudar o investidor, que vai assistir o investidor a navegar pela miríade de leis e regulamentos sobre investimentos no Brasil, né? Como eu mencionei, o Brasil é um país complexo, né? Como já dizia Vinícius, não é para amadores, então tem muitos órgãos, muitas leis e regulamentos, e você criar a figura de um facilitador de investimentos que possa ajudar, que possa assistir esses investidores, ela é muito útil. Então, esperamos que elas venham a ser aprovadas, não sei se da forma como foram apresentadas, mas que algum texto final saia dessas propostas. E uma vez concluído esse acordo, quais seriam os benefícios para o país? Então, vamos lá. Só para, então, dar uma ideia para o ouvinte, hoje, os 106 membros, eles já correspondem a 65% do PIB mundial, 70% dos fluxos globais de investimento estrangeiro direto e 78% do comércio internacional. Tem um estudo que foi lançado em dezembro do ano passado por 2 pesquisadores de um instituto muito sério, que é o Instituto de Desenvolvimento Alemão, onde eles tentam quantificar os possíveis benefícios da conclusão desse acordo. E eles elaboram 3 cenários. Um, em que, com a conclusão desse acordo, um acordo menos ambicioso, ele adicionaria cerca de 75 bilhões em termos de bem-estar econômico mundial. No cenário médio, né, no cenário base, seriam 150 bilhões no aumento do bem-estar econômico mundial. E no cenário mais ambicioso, poderia chegar até 250 bilhões. E nesse estudo, eles apontam que o Brasil seria um dos países mais beneficiados. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, né, que a gente poderia levantar aqui é o seguinte: uma vez concluído esse acordo no âmbito da Organização Mundial de Comércio, você evita uma fragmentação regulatória, ou seja, imagina você ter regras de procedimentos comuns para todas as empresas nos países que participam dessa negociação. Você aumenta a segurança jurídica, segurança e consistência jurídica, você reduz o custo de transação para os investidores. E é bom lembrar que a gente
está pensando aqui? Porque as grandes empresas, elas têm condições próprias, né? Têm recursos próprios, mas as pequenas e médias não. Então, esse acordo vai beneficiar, sobretudo as pequenas e médias empresas. Um outro valor agregado, né, desse acordo na OMC é que a OMC pode ajudar na implementação desses acordos. Existem, Mário, no mundo, uma série de acordos bilaterais de facilitação de investimentos, mas muitos países que assinam têm dificuldades de implementar, né? Uma coisa, como diz, é fácil falar, é difícil fazer. Não é fácil implementar esses acordos. A OMC pode contribuir nesse sentido, e isso beneficiaria diretamente as empresas brasileiras que investem em muitos países que tem uma certa dificuldade de implementar esses acordos. Então, esse seria também um ponto muito positivo. Um outro ponto extremamente relevante é que você negociando esse acordo no âmbito do OMC, você configuraria ou compartilharia ali as melhores práticas na área. Então, países que hoje não têm regras de procedimentos de investimentos muito eficientes ou transparentes, aprenderiam com aqueles que têm. E eu creio que isso é muito positivo. E para concluir, eu diria o seguinte: essas negociações de facilitação de investimentos na OMC, elas fazem parte de uma estratégia mais ampla do governo brasileiro, né, executada aí pelo Itamaraty e outros órgãos da Esplanada, para aumentar a participação do Brasil nos fluxos de comércio e investimentos internacionais. Né? A ideia, então, é ajudar as empresas brasileiras e o cidadão comum, gerando emprego e renda para todos. Muito obrigado pelas informações, Samo. Agora que entendemos o acordo e a posição brasileira nas negociações, vou pedir para o Frederico nos contar sobre a perspectiva do setor privado. Frederico, seja muito bem-vindo ao ApexCast. Quais são os principais pontos de interesse do empresariado brasileiro em relação a esse acordo? Olá, Mário. Em primeiro lugar, quero agradecer à Apex pelo convite para participar dessa edição do ApexCast. Aproveito também para cumprimentar o Roberto Scott e o Samo Gonçalves, meus colegas aqui nesse painel. É um grande prazer, uma grande oportunidade para nós da Oxiteno participar dessa discussão tão importante. Bom, falar sobre medidas para facilitar os fluxos de investimento é fundamental para aumentar a participação do setor privado nas políticas de desenvolvimento econômico. Eu não quero correr o risco aqui de cair em jargões, mas o fato é que o setor privado é protagonista na agenda econômica e quer exercer esse papel. Mas, e isso é importante, isso não significa eximir os agentes públicos da responsabilidade de construir ambientes de negócios saudáveis e favoráveis. Essa é a premissa. Olhando para a pauta de investimento estrangeiro, essa construção de ambientes de negócios saudáveis pode ser um exercício muito difícil. Porque quando as empresas se deparam com a decisão de investir no exterior, normalmente há muito trabalho feito. Geralmente significa, por exemplo, que elas já decidiram investir em um determinado país. E isso também significa que já se fez muito plano de negócio, muito trabalho, mapeando clientes, redes de fornecimento, questões trabalhistas, aspectos financeiros e tributários, incentivos fiscais, benefícios, etc. É isso que basicamente sustenta a decisão final sobre o investimento no exterior. Agora, acontece que, embora esse mapa do caminho seja um senso relativamente comum no setor privado, e a maioria das empresas percorre essa trilha de uma maneira bem organizada e adequada, não é surpreendente notar alguns problemas ao longo desse processo. Por exemplo, falta de conhecimento para lidar com uma questão tributária específica, as dificuldades e as particularidades de contratar mão de obra qualificada. Esses são problemas que as empresas normalmente enfrentam, porque é aí que elas entram em contato com a realidade local do país onde decidiram investir. E esses problemas, esses desafios, normalmente são muito difíceis de prever. Para uma empresa como a Oxiteno, o processo de internacionalização, ou seja, a decisão de investir em outros países, faz parte do nosso modelo de futuro. Esse é um passo importante demais para a construção de uma marca, para a consolidação de um modelo de negócio, principalmente em indústrias como a química, que é uma indústria global por natureza. A Oxiteno é parte da Ultrapar, e como parte do grupo, nós compartilhamos as premissas de investimentos que a holding tem, basicamente certeza e cautela. É essa lógica que, inclusive, sustenta os diversos e constantes estudos que nós fazemos antes de entrar num determinado mercado. Aliás, desde 2003,
quando a nossa jornada de internacionalização começou, esse tem sido o nosso caminho. É importante também dizer que a nossa presença no exterior já nos permitiu, inclusive, fazer algumas reflexões sobre o processo de internacionalização. Por exemplo, mesmo quando nós contratamos consultorias especializadas para nos apoiar nessa tomada de decisão, ou mesmo exercitando internamente as famosas análises SWOT, tanto quanto possível, sempre é possível descobrir que se esqueceu de solicitar uma licença de operação, ou mesmo ter uma aprovação atrasada, ou enfrentar uma restrição ambiental por levar um processo produtivo específico para um determinado país, simplesmente porque, como recém-chegados naquela realidade, a empresa ainda não conhece a forma de lidar adequadamente com os procedimentos locais. E isso realmente acontece. Não é exclusividade de nenhum país. Acontece em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. É esse tipo de situação que atrasa a evolução de um projeto e pode, inclusive, colocar os seus resultados a perder. Falando um pouco sobre o grupo de trabalho e de apoio, desde quando nós recebemos o convite para apoiar as discussões sobre as negociações para facilitação dos investimentos na OMC, a nossa preocupação tem sido exatamente utilizar a nossa própria experiência para ajudar a identificar essas medidas simples, que podem economizar tempo e esforço ao longo de todo esse processo. Na verdade, o grupo, inclusive, ele é formado por muitas visões diferentes. E até por isso o exercício tem sido muito rico. E pode, inclusive, levar a sugestões bem consolidadas para, esperamos nós, um acordo firmado. Agora, antes de falar especificamente das sugestões concretas, acho que vale a pena aqui fazer um esclarecimento importante. Quando se fala de investimento estrangeiro, o senso comum brasileiro, por exemplo, nos leva a pensar em trazer recursos financeiros de grandes empresas sediadas na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, para o nosso país. Esse é um movimento importante e estratégico, claro. Acontece que também é investimento estrangeiro na outra direção, quer dizer, feito por empresas brasileiras, caso da Oxiteno, em vários países, e que é uma agenda tão importante quanto a entrada de capital estrangeiro. Vale lembrar também que essa é uma realidade tão presente que há, inclusive, um fórum específico, hoje liderado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que se chama Fórum das Empresas Transnacionais Brasileiras, que discute exclusivamente esta pauta. Voltando para as propostas concretas, o foco daquele grupo de apoio para as negociações é garantir fluidez no ambiente de negócios para agilizar o processo e o sucesso dos projetos de investimento no exterior, um pouco na linha daquilo que o próprio Samo comentou anteriormente. O que isso significa? Significa ampliar e difundir, por exemplo, o acesso das informações necessárias em cada etapa do processo. Por exemplo, é possível concentrar dados e informações relevantes para as empresas entrantes naquele mercado numa única plataforma? Ou então, como fazer as solicitações corretas dentro do prazo para os interlocutores adequados? Ou então, como pagar requisitos, valores exigidos pelas legislações locais? É isso que é burocracia, gera trabalho, leva tempo, custa muito dinheiro. Outro ponto importante são as condições de trabalho. É comum que as empresas estrangeiras levem trabalhadores estrangeiros para começar a construir um novo negócio. Os processos, as estratégias, até mesmo a cultura corporativa são parte de um mesmo pacote que pode levar um certo tempo até ser implementado. Nesse ponto, por exemplo, os vistos de longa duração são um grande problema em alguns países. Sem eles, os executivos têm de entrar e sair dos países constantemente, o que gera custos e processos desnecessários. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre todas as outras sugestões, mas esses são dois pontos bastante concretos e esclarecedores que o setor privado tem recomendado ao longo dessas discussões. Mas, a seu ver, Frederico, quais são as principais expectativas do setor privado com a conclusão do acordo? A expectativa geral é que nós tenhamos um acordo que realmente destrave fluxos e desburocratize o processo. É essa abordagem que vai fazer avançar os investimentos. Muito se fala, por exemplo, na criação de portais únicos, one-stop shops, ferramentas de centralização. Esse é, sem dúvida, um bom caminho. Independente da ferramenta, porém, o que se busca é fortalecer os canais diretos de contato, de informação, de encaminhamento e solução de demandas, para facilitar o processo de entrada de investimentos. Tanto no caso da desburocratização dos processos e da solução rápida dos problemas, quanto na questão dos vistos, para ficarmos apenas nos dois exemplos que nós já citamos, o fundamental é estabelecer pontos focais.
Centralizar todo esse processo quanto possível é a forma mais adequada de lidar e de resolver o número infinito de procedimentos que existem para montar um novo negócio. As empresas estrangeiras não sabem como operar num novo país desde o primeiro dia, mesmo que se contrate uma consultoria localizada para apoiar. É importante dizer, inclusive, que apesar da decisão ser tomada com base em fatores mercadológicos, clientes, suprimentos, etc., as empresas que investem no exterior, elas não estão, nesse momento, preocupadas com os novos clientes ou com os esquemas de suprimento. Na verdade, nos primeiros momentos, o que elas precisam é encontrar apoio rápido e previsível para dirimir e solucionar dúvidas e problemas. É isso que vai garantir o avanço dos projetos. Eu entendo que é aí que mora a grande expectativa de conclusão desses acordos. Muito obrigado pelas informações, Frederico. Já que ouvimos sobre as expectativas e o interesse do empresariado brasileiro sobre o acordo, gostaria de retornar ao Roberto com outra pergunta. Como a aprovação do acordo pode facilitar os IEDs no Brasil e contribuir para a atuação da Apex Brasil? Aqui eu também confirmo as palavras do Frederico de que toda essa simplificação e desburocratização ela vai contribuir bastante para a melhoria do ambiente regulatório no Brasil. O investidor estrangeiro, ele normalmente ele busca investir em países que têm estabilidade política, estabilidade macroeconômica e, em terceiro lugar, que tenha um bom ambiente regulatório. Como o Samu explicou, todos aqueles países que aderirem a esse acordo plurilateral vão adotar as mesmas regras e vão adotar as melhores práticas para a facilitação dos investimentos. Uma delas é a digitalização dos processos. Esses processos vão se tornar eletrônicos, estarão num portal único. Tudo isso vai facilitar a vida do investidor, vai economizar tempo e recursos financeiros do investidor estrangeiro para entrar no Brasil. Então, isso aí, naturalmente, vai trazer um impacto para o trabalho da agência no atendimento ao investidor. A mesma coisa se refere ao Facilitador Nacional de Investimentos. Este órgão, quando for criado, certamente a Apex estará envolvida. Isso vai contribuir para melhorar o ambiente regulatório no Brasil. E isso é um desafio para um país continental como o Brasil. É óbvio que adotar esses processos num país menor é muito mais fácil. Nós temos 27 unidades federativas e o desafio está justamente nisso. Mas a Apex tem se esforçado para buscar cada vez mais uma integração com os estados, e nós temos feito isso ao longo do tempo. Portanto, não há dúvida que a adesão ao acordo plurilateral de facilitação de investimentos, ele trará benefícios para o país, trará impactos positivos para a atração de investimentos e vai manter o Brasil entre os 10 maiores destinos de investimentos, como tem sido até agora. E antes de encerrarmos, o que já está sendo feito para facilitar investimentos para o desenvolvimento econômico brasileiro, conforme preconizado pelo acordo? A Apex Brasil tem promovido, desde o início do ano, até mesmo antes da pandemia, uma tremenda transformação digital. Uma das ações foi a criação de um novo portal de investimentos, o investembrasil.com.br, que é muito mais do que um website, é uma plataforma de negócios, onde em breve nós estaremos promovendo ações de matchmaking entre investidores estrangeiros e empresas brasileiras que querem receber investimentos estrangeiros. Já está no ar esse portal. As informações estão em português, inglês, agora estão sendo traduzidas para o espanhol e no início do ano que vem estarão também em mandarim. Então, nós estamos na era do conhecimento, na era digital,
e nós estamos melhorando tremendamente o nosso canal de informações com o investidor. Este ano, ao longo da pandemia, a Apex Brasil realizou 588 ações digitais. Isso mostra o nosso esforço nesta área. E também o BIF, o Brasil Investment Forum, que vai acontecer nos dias 31 de maio e 1º de junho, em versão híbrida, tanto presencial lá em São Paulo, como em versão online, ele vai ser um evento que vai proporcionar aos estados estandes de atendimento, nos quais, ano passado, nós tivemos mais de 1.000 atendimentos. Haverá apresentação de projetos federais, estaduais e projetos de empresas privadas, salas de reuniões one-on-one entre investidores e empresas brasileiras e também inúmeras reuniões de empresas com o presidente da República e com os ministros que estarão lá presentes. Então, o Brasil Investment Forum é, sem dúvida nenhuma, uma ação muito importante no sentido de aumentar o potencial do país em atrair investimentos estrangeiros. E eu queria concluir dizendo que a Apex tem um portfólio de serviços para atender não só aos investidores estrangeiros, mas também às empresas brasileiras que buscam a sua internacionalização. Assim como o Frederico mencionou, nós temos uma série de empresas brasileiras que estão buscando iniciar suas operações ou até mesmo expandir as suas operações no exterior, e a Apex Brasil também tem serviços destinados a estas empresas brasileiras e assim como aos investidores estrangeiros. Muito obrigado, Roberto. Deu para percebermos que a conclusão do acordo dará um impulso importante na facilitação de investimentos no Brasil e contribuirá para a aceleração do crescimento econômico. E é isso, pessoal. Agradeço ao Roberto, ao Samu e ao Frederico pela conversa de hoje sobre o acordo de facilitação de investimentos para o desenvolvimento e sua importância para a economia brasileira. Esperamos que o tema tenha interessado a vocês e, caso queiram saber mais, convidamos todos a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, e também ao portal de investimentos www.investembrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima. Esse foi o ApexCast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site www.apexbrasil.com.br.